Ó, Ó, esse aí tá musculoso. que Muito bom. Boa apresentação, man. está. Valeu, mano. Valeu, valeu. Bora. Então, bora lá. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem aí. Esse aí tá fibrado, né? Vai que eu chego no nível, né? Vai que em algum momento dá certo, né, cara? Mas vai que dá certo, né? Mas deixa eu compartilhar minha tela aqui. E a gente vai começar um pouquinho aqui a. Opa, mudou um pouquinho aqui. Deixa eu só confirmem. Deixa eu ver se agora tá. Pera aí, pera aí. Agora sim. Beleza. Fala pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem aí. Então, acho que só antes da gente começar aqui, é um prazer novamente estar por aqui. Eu queria fazer uma pergunta e vocês podem colocar no chat. Eu sei que tem uma galera aí também. Alguém já ouviu falar sobre Cluster Autoscaler, sobre HPA, que é Horizontal Pod Autoscaler? Algum tema nesse sentido no AKE? Ou em Kubernetes, na verdade, né? Kubernetes. Pô, tem uma galera aqui. Tô vendo aqui as respostas aqui. Pô, legal, 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 legal. Aí sim, hein? Então, bora lá. Bora lá. A ideia aqui, pessoal, é a gente falar um pouquinho só sobre conceito, porque tem uma galera que talvez não conheça de Kubernetes, não conheça de Cluster Autoscaler, não conheça sobre alguns assuntos. Então, vou passar rapidamente pelo conceito, que isso também é importante, uma base de conhecimento também para vocês. E aí, posteriormente, a gente vai para a console e aí eu mostro também e compartilho o link depois aqui do meu GitHub, que tem um exemplo lá que vocês podem utilizar também. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu jogar aqui na minha outra tela. Então, bora lá. Só para compartilhar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Neto. Só não sou esse cara bonito da foto aqui. Essa aqui é só a foto do LinkedIn, tá? Mas eu sou o Neto, tenho 25 anos, eu trabalho atualmente na Oracle, né? Sou um Cloud Solution Engineer aqui na Oracle, atendendo algumas contas aqui como um papel técnico ali, o gerente de contas técnicos de alguns clientes aqui na OCI. E eu foco bastante nessa parte de Cloud Native, de DevOps, toda essa parte relacionada a Kubernetes, Terraform e várias outras tecnologias. Esse é o perfil que eu acabo trazendo bastante tema aqui para vocês também, e sobre essa parte de Cloud Native, que é algo bem interessante que acaba agregando muito valor para a comunidade, tá? Então fique à vontade depois, se quiserem se conectar comigo. Tem meu LinkedIn, tem o e-mail da Oracle aqui também. Às vezes, sinal de fumaça também. Agora, eu vi, eu vi agora aqui, agora tá calvo com os véus, não. É que eu raspei a cabeça, né? Vai, ali era só pra foto só, cara. Agora chegou a nova fase, né? Então agora a UTI acaba caindo todos os cabelos, né? Isso já era, né? Isso já acabou. Mas fique à vontade depois, se quiserem conectar comigo aí também, a gente trocar algumas figurinhas, beleza? Então bora lá. Essa agora me quebrou, mas, cara, tô rindo demais aqui, meu. Mas bora lá comentar um pouquinho sobre conceito aqui, né? Então, para quem não sabe o que que é o Kubernetes, né? Então, Kubernetes é uma solução open source. Você pode ir lá na comunidade que é gerenciada hoje pela CNCF, tá? Então, um projeto de código aberto, que é basicamente orquestração de containers, né? Então, o Kubernetes, eu já comentei algumas vezes aqui, acaba sendo essa garra que faz a orquestração dos containers ali em um cluster Kubernetes, por exemplo, tá? Então, ele faz toda essa orquestração, beleza? E dentro da OCI, o que que nós temos, né? A gente tem algumas opções de portfólio de containers, tá? Então, de modo geral, o que eu vou comentar hoje aqui sobre a parte de Kubernetes gerenciado, né? Que basicamente o Kubernetes gerenciado ele abstrai a parte de onde você tem a estrutura do control plane, né? Então, você tem uma estrutura, resumindo, né? Que é o control plane, que é todo gerenciador, e do outro lado aqui você tem a parte do data plane, que seria os worknodes, onde a sua aplicação ela é feita deploy, onde seus containers são deployados, ou algo nesse sentido. Beleza? Então, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a parte de Kubernetes gerenciada aqui dentro da OCI também. Fechado? E só para trazer alguns highlights aqui, e assim, tem várias features dentro do AKE, tá? Aqui o que eu vou comentar hoje, principalmente, é voltado à parte de autoscaler. E, ao mesmo tempo, é essa feature aqui voltada para flexibilidade, né? Então, imagina assim, tem vários clientes que chegam aqui dentro da Oracle ou pro
o nosso time aqui ou para algum outro time, que é literalmente falando sobre a estrutura, olha, eu quero ter uma estrutura escalável. E aí que entra toda a história aqui quando a gente fala de cluster autoscaler, ou de horizontal pod autoscaler, ou até de vertical pod autoscaler, beleza? Que é basicamente você ter o mínimo ali, exemplo, olha, durante o... eu gosto de exemplificar bastante com faculdade, tem uns picos de acesso, né? Então, pela manhã tem a turma da manhã que acessa. Então, nos outros períodos acaba ficando ali exemplo, né? Olha, durante o período que não é um período de pico de acessos, você tem uma estrutura ali que é, olha, rodando apenas um nó. No horário ali da manhã, pode chegar até 5 nós. Durante o dia pode chegar a 10, 15, 20, 40 nós rodando ali numa estrutura escalável, né? Então, essa é a ideia, principalmente quando a gente fala de cluster autoscaler também. Beleza? E com isso, deixa eu só passar aqui, peraí. O que nós temos aqui dentro da OCI, né? Então, tem bastante coisa dentro da OCI, que é o seguinte, a OCI já utiliza o Kubernetes como projeto código aberto, né? Então acaba utilizando bastante coisa da comunidade. E quando a gente fala principalmente de cluster autoscaler, a gente acaba utilizando a estrutura da própria comunidade, tá? Então a ideia do cluster autoscaler, só para vocês entenderem o conceito, é você automaticamente fazer um resize de um pool, resumindo, de um cluster, tá? Então imaginando assim, você adiciona novos nodes e ao mesmo tempo você pode remover. Então, exemplo, você pode ter o mínimo que é 1 e o máximo ali que é 20. E aí, durante aquele período ali, você pode ir mudando ali, aumentando a sua estrutura de nós e diminuindo de acordo com a demanda, por exemplo, tá? Mas, em resumo, ele faz toda a estrutura mesmo de gerenciamento quando a gente fala de node pool, que é basicamente o pool dos nós ali, onde, pensando numa estrutura gerenciada, você tem acesso aos worknodes, que são as máquinas virtuais ali, que você pode escalar esse ambiente, beleza? Então, essa seria a estrutura, resumindo ali da parte do cluster da autoscaler, tá? E aí depois, até na documentação, eu posso até mostrar alguns pontos primordiais ali também para vocês, beleza? E aqui, só para trazer algumas boas práticas, quando a gente fala da estrutura de autoscaler, de boas práticas de autoscaler, a gente tem alguns pontos aqui, tá? Então, quando a gente fala de Kubernetes, exemplo, né? Quando a gente vai algum cliente que não conhece Kubernetes chega para falar sobre algum tema, o pessoal pensa que Kubernetes resolve tudo. Só que Kubernetes, realmente, ele resolve tudo. Porém, depende de você ter pelo menos um conhecimento ali para você entender quais são as features dentro do Kubernetes, para entender quais são as coisas que você pode utilizar do Kubernetes, ou seja, a parte de autoscaler, várias outras features voltadas à parte de rede, segurança, vários outros pontos. Então, Kubernetes é um mar de opções e features dentro do próprio Kubernetes. Então, a parte do Autoscaler é uma das features e ela se divide ali em três, né? Então, a primeira seria o CA, que é o Cluster Autoscaler, que eu comentei com vocês, né? Que faz toda a parte de resize de um cluster, né? Falando de node pool, ok? Ao mesmo tempo, ele trabalha muito bem quando a gente fala de um ambiente escalável com HPA, que o HPA nada mais é que é o Horizontal Pod Autoscaler, que é você escalar seus pods. Resumo, né? Os pods basicamente são os seus containers, né? Escalar seus containers horizontalmente, né? Em vez de você aumentar, digamos assim, a parte de CPU e de memória, você começa a trabalhar com vários pods rodando ali ao mesmo tempo para ter ali no momento de pico de acesso e aguentar toda a estrutura ali quando a gente fala de acessos à tua aplicação e ao mesmo tempo os workloads ali rodando em um cluster, beleza? E, por último, assim, tem algumas aplicações que elas não conseguem escalar horizontalmente. Então, você precisa pensar numa estratégia que seja, pelo menos, vertical, né? Então, você conseguir ajustar a parte, seja de CPU e de memória. Isso, basicamente, trabalhando numa parte de resources, né? Então, com requests e limites dentro do próprio deployment de um Kubernetes, tá? E que você possa também ter uma escalabilidade ali pensando verticalmente, né? Então, horizontalmente você acaba tendo vários pods rodando ali ao mesmo tempo e verticalmente você acaba aumentando ali a parte de recursos quando a gente fala principalmente de CPU e de memória, ok? A mesma coisa quando a gente fala de máquinas virtuais, né? Então,
máquinas virtuais você consegue aumentar ali a parte de processamento, CPU e de memória, e ao mesmo tempo você poderia estar trabalhando com autoscaling, trabalhando com várias máquinas ali para atender a demanda de pico de acessos ou algo nesse sentido. Fechado? Então, essas daqui seriam as boas práticas que eu queria citar para vocês aqui também, para vocês terem um pouquinho de ideia também de quais são as boas práticas quando a gente fala de um cluster de Kubernetes, beleza? E para exemplificar, deixar só passar aqui o meu PPT aqui, e aí a gente já vai para a console também. Eu trouxe um exemplo que eu achei muito legal, tá? Até coloquei ali embaixo, principalmente quando eu compartilhei também a apresentação, os créditos para a pessoa que fez lá, ó, compartilhou com a comunidade, né? Então, esse aqui é um exemplo bem prático do que nós iremos ver na prática, mas o que acontece, né? Então, imagina lá no seu nó, no seu worknode, você tem rodando 10 pods, ok? Aquele nó, ele está realmente gerenciando a quantidade de pods específica, ok? Seja a nível, exemplo, de utilização de CPU e de memória, e ao mesmo tempo de quantidade de pods que pode rodar ali na estrutura de um worknode, por exemplo, tá? Quando você aumenta essa quantidade de pods, o que que acontece? Seus pods, eles ficam basicamente como status de pending. E aí ele vai verificar, olha, eu tenho um recurso disponível ou não. Pô, se eu não tenho um recurso disponível ou não, se eu tiver o cluster autoscaler configurado aqui no meu cluster, o que que ele vai fazer? Ele vai receber as requisições, tá? E aí ele vai enviar, basicamente, ele recebe as requisições, fica verificando aquelas requisições, tá? Que é basicamente, ele verifica todos os eventos ali que vão acontecendo dentro do seu cluster, beleza? E posteriormente ele fala, cara, para aguentar mais 10 pods aqui, por exemplo, dentro de um nó, eu vou precisar de mais um nó. E ele fala, olha, agora você precisa provisionar mais um nó. E aí ele provisiona mais um nó aqui, e aí todos os pods que estavam ali numa estrutura, resumindo, de pending, começa a ser realizar o deploy ali numa estrutura do novo nó. Beleza? Então, resumo da ópera, essa aqui seria uma arquitetura pensando no cluster autoscaler, beleza? Só para vocês terem ideia aqui de conceito, um pouquinho ali da arquitetura. E agora eu vou mostrar para vocês aqui também na prática aqui de como que funciona, cara, como é que configura isso aqui. Enfim, vamos compartilhar um pouquinho aqui com vocês também, beleza? Então deixa eu só parar de compartilhar a tela aqui. Eu compartilhar a outra parte aqui. Espera aí, só um minutinho. Eu tô vendo uma galera aqui. Oh, 2.300 pods. Isso é bom. Eu só não, eu acho que eu não vou conseguir subir aqui no meu ambiente de teste, mas beleza. Tô conseguindo me ouvir aí? Que uma pessoa só comentou ali que tá sem áudio. Não sei se é só ela. Ah, beleza. Não, fechou. Então, beleza. Tô fechado. Beleza, pessoal. Obrigado, hein? Então, deixa eu só compartilhar aqui minha outra tela, a console. Só um minutinho, por favor. E iremos começar aqui também. Beleza? Então deixa eu só compartilhar aqui primeiro essa página. E só para compartilhar com vocês também. Acho que depois o pessoal deve ter colocado nos links aí, também em resources, mas só compartilhando aqui algumas coisas aqui importantes para vocês, tá? Então a primeira delas é o seguinte, isso aqui é a documentação oficial da Oracle, tá? Na Oracle existem duas formas de você fazer a parte do deploy, tá? Eu acho que eu compartilhei uma estrutura no passado, que era basicamente falando sobre dois tipos de nós, de cluster que a gente tem. Que um deles é o Basic Cluster, que não cobra a estrutura do Control Plane, e uma outra que é chamada de aprimorado, em inglês Enhanced, que é basicamente uma estrutura onde traz algumas melhorias. Então você consegue ter alguns add-ons, que é basicamente complementos, e nessa versão do Enhanced que é cobrado, você poderia em poucos cliques fazer a configuração do cluster da Autoscaler, tá? Então essas seriam as duas opções, seriam basicamente a estrutura standalone, tá? Deixa eu só descer aqui um pouquinho mais para mostrar para vocês aqui, pera aí. Então aqui do lado tem a estrutura standalone, tá? Aqui do lado esquerdo, que seria uma das formas. Resumindo, standalone, basicamente ela é você utilizar um arquivo deployment, tá? Então seria uma das formas que a gente irá utilizar aqui hoje, beleza? E a outra forma seria você ter uma versão
que seria um cluster na versão do Enhanced, que você vai lá na parte de add-ons, que é basicamente complementos, e olha, agora eu quero habilitar o cluster da Autoscaler para configurar aqui para um node pool específico, beleza? Então essas seriam as duas opções. A primeira via deployment mesmo do Kubernetes, e a outra seria via add-ons. Add-on, ok? Beleza? Então, só trazendo aqui alguns pontos interessantes, que é o seguinte, a gente já explicou aqui um pouquinho sobre a parte do Cluster Autoscaler, falou sobre as duas opções, então isso é muito importante, porque assim, tem alguns casos de cliente que preferem mesmo ter uma estrutura de deployment. Então, isso aqui você poderia replicar, exemplo, no GKE, num AKS, no EKS ou qualquer outro cluster Kubernetes em si, beleza? O que vai mudar são algumas features que existem para um provider que acaba não sendo disponível em outro provider, por exemplo, ok? Então, algumas das recomendações é o seguinte: ele trabalha por node pool. Então, em um cluster, você pode ter vários node pools. Então, a Oracle acaba recomendando, por exemplo, para algumas estruturas críticas, por exemplo, de um cluster, você manter pelo menos um node pool que não esteja num cluster autoscaler, tá? Então, por exemplo, você poderia ter dois node pools, tá? E aí eu posso exemplificar ali depois também, onde você pode deixar apenas um nó ali só para mesmo manter uma estrutura, se tiver alguma coisa muito crítica ali do Kubernetes em si, e aí o outro node pool você pode deixar ele escalável e aí colocar no mínimo 1, 10, 20, enfim. E aí você pode definir de acordo também que você tem os limites da sua conta. Então você pode também solicitar o increase, né, o aumento ali dos limites da sua conta, pensando em CPU e memória. Beleza? Fechado? Aqui ele coloca alguns pontos e eu vou passar num arquivo também, mas é só mais alguns pontos ali de documentação. Mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, tá? Que é importante frisar. Quando a gente fala de cluster da Autoscaler, ele não cria clusters adicionais, tá? Então, via cluster da Autoscaler, ele não vai criar cluster. Isso normalmente ou você cria via console, via CLI, via Terraform, por exemplo, mas aqui ele realmente adiciona novos nós, que são os nodes, dentro de um node pool que você setou na configuração, beleza? Um outro ponto é que ele também não cria novos node pool. Então, você precisa na configuração setar qual que é o node pool que você está utilizando, beleza? E aqui ele também complementa algumas coisinhas que aí são responsabilidade, por exemplo, de uma HPA, que é o Horizontal Pod Autoscaler, quando entra a nível de pods, tá? Então ele não cria pods adicionais e ao mesmo tempo ele também não ajusta CPU e memória de algum recurso, que isso é responsabilidade da parte de VPA, beleza? Fechado? Então aqui era só para trazer esses pontos aqui para vocês também, tá? Um outro ponto interessante que eu vi até que um amigo aqui colocou no chat, que era, por exemplo, falando ali, acho que do limite ali de pods, né? Então, opa, na verdade ele falou de 110 nós ali. Mas, por exemplo, a Oracle, quando a gente fala de um cluster gerenciado, que é o OK Manager, que não é a versão do serverless, ele traz as boas práticas do Kubernetes. O Kubernetes acaba colocando como boas práticas você rodar 110 pods ali por worknode, tá? Por nó no final do dia, tá? Então a Oracle também segue o mesmo padrão ali de boas práticas do próprio Kubernetes, beleza? Que é 110 pods ali por worknode. Fechado? E vamos só compartilhar aqui um pouquinho, antes da gente ir para o arquivo. Então, aqui, em resumo, né? Então, se vocês quiserem depois em casa, dar uma olhada na documentação, testar também, fique à vontade, tá? Mas aqui, na primeira parte, ele vai falar das policies. Eu vou mostrar as policies aqui para vocês também, tá? Mas eu vou mostrar isso aqui na íntegra para vocês ali dentro da console, fechado? E aqui tem um exemplo bem clássico de um cluster autoscaler, de um arquivo YAML. Eu vou mostrar no meu Git, basicamente um arquivo YAML aqui para vocês também, vocês podem replicar esse arquivo YAML, beleza? E um ponto interessante é o seguinte, por exemplo, tem algumas coisas no arquivo aqui que você vai definir, olha, qual que é o seu cloud provider? Por exemplo, nas versões mais novas, que é a partir da 1.27, você utiliza o CI. Só que agora, se você for rodar, por exemplo, numa versão 1.26, aí você teria que utilizar um parâmetro totalmente diferente, que é o CI/OKE, e aí pode dar algum problema, algo nesse sentido, beleza? Mas só para vocês ficarem atentos, então, se alguém perguntar ou se forem testar ali numa versão mais nova, seria com o OCI, se for numa versão um pouco mais antiga, como a 1.26 ali, seria com o OCI-OKE,
beleza? Só para vocês terem ideia, fechado? Um ponto interessante é o seguinte, a Oracle já deixa algumas imagens prontas aqui por versão, tá? Isso do Cluster Autoscaler. No caso aqui, eu subi uma infra dentro do Burn, tá? Só para a gente fazer um teste aqui, beleza? Que era onde eu sabia que não ia ter muita gente testando a conta ali de teste que eu utilizo, beleza? Mas se vocês quiserem, eu até recomendo, se vocês quiserem basicamente fazer um pull dessa imagem na versão que você está utilizando do cluster e fazer um push no seu repositório da OCI, é até melhor, tá? Que você acaba deixando ele centralizado e aí você acaba fazendo o pull ali da sua imagem e aí você pode centralizar a sua imagem de dentro da sua própria conta, beleza? Fechou então. Basicamente seria isso e depois ele mostra alguns steps aqui, beleza? Um ponto principal. Uma coisa que eu já vou deixar aqui como recomendado para vocês, tá? Quando vocês forem utilizar uma estrutura dentro do OKE, por padrão ele não vem a parte do Metric Server configurado e instalado, ok? Então eu recomendo vocês instalarem. Ele acaba não colocando como, digamos assim, uma premissa ou um pré-requisito, tá? Mas quando você trabalha com cluster autoscaler, é interessante você ter essa parte das métricas server que você vai saber, pô, utilização principalmente da sua CPU, da sua memória, ter uma ideia realmente o que você tá utilizando ali nos worknodes, tá? Então recomendo para vocês instalarem e configurar a parte do Metric Server. Então tem a parte de documentação, eu posso mandar o link aqui depois. Então a gente vai instalar o Metric Server também dentro do nosso cluster e fique à vontade depois também, beleza? E aqui, só para exemplificar, esse aqui é o meu arquivo YAML, tá? Então aqui eu vou passar até o link para vocês aqui no chat. Já vou deixar esses links aqui, beleza? Então deixa eu só colar aqui também. Boa. Então aqui é o arquivo YAML que eu vou utilizar ali para a parte de deploy. Então ele faz toda a parte cara, da service account, das permissões, das roles, toda a estrutura ali que é necessária mesmo quando a gente fala de permissões dentro de um cluster Kubernetes, fechado? E a parte mais importante é a parte do deployment. Então aqui no deployment você tem a parte de réplicas, então você pode ter mais de uma réplica ali rodando de um cluster da Autoscaler, tá? Beleza? E aqui você seta qual que é a sua Docker Image, então tem algumas regiões que a Oracle já deixa uma imagem pública ali para vocês utilizarem. Normalmente em São Paulo e Vinhedo não tem ali na documentação oficial, então vocês podem fazer um pull e depois um push para um repositório em São Paulo e Vinhedo, ok? E posteriormente você trabalha aqui com os parâmetros, tá? Pô, Neto, mas tem muito parâmetro lá na documentação, por exemplo, do Cluster Autoscaling no GitHub. Cara, quais são os principais? Os principais, basicamente, qual que é o seu cloud provider, ok? Um deles seria a parte de qual que é o tempo de provisionamento. Então, assim, por padrão, na documentação do Cluster Autoscaler deixa 15 minutos. A Oracle acaba recomendando 25 minutos, tá? O único ponto é, se você colocar como 1 minuto, o seu cluster, basicamente o seu worknode ele não vai subir. Então ele vai ficar fazendo uma verificação ali de 1 em 1 minuto. Pode ser que o seu worknode ali ele demore mais de 1 minuto, dependendo da estrutura que você tiver. Então pode ser que o cluster autoscaler não consiga ler aquele worknode e acabe não conseguindo fazer o autoscaler, tá? Então recomendo ali principalmente entre os 15 a 25 minutos ali é bem tranquilo vocês ajustarem isso, beleza? Outras features aqui, parâmetros importantes são esses três aqui, tá? Então, basicamente, a gente vai ver ali nos logs que ele fica lendo várias informações. Então, por exemplo, ali é para a parte do scale down. Então, por exemplo, aqui ele vai levar mais ou menos de 10 minutos, porque ele fica verificando e aí ele vai começar a contar, né? Olha, esse worknode aqui ele foi tagueado como não necessário. Ok. Então ele vai esperar 10 minutos para fazer o scale down. Normalmente, para teste, eu acabo reduzindo esse aqui para 1 minuto. E aí você pode deixar como 1 minuto que ele vai começar a olhar aquele worknode e aí depois ele faz o scale down ali bem rápido também dessa estrutura, beleza? E um último aqui que eu coloco, cara, como primordial também, é essa parte aqui de pods de sistema. Então, tem alguns pods que realmente eles não acabam tendo uma regra de não serem deletados. Então, isso pode ocasionar de você não conseguir fazer o scale down de um nó, tá? Então, essa é uma das formas que você pode também deixar um skip ali nos nós, tá? Que tem pod sistemas,
para que eles possam ser deletados e você conseguir fazer o scale down ali completo, beleza? Então, essas seriam as principais parâmetros ali que eu comento para vocês, beleza? E até no Git lá, depois, se quiserem, lá também tem alguns exemplos de aplicações, então tem um Hello World aqui que eu vou até utilizar para a gente fazer esse teste, beleza? Então, fechado. Deixa eu só jogar aqui na outra tela, e eu vou mostrar aqui dentro da OCI. Peraí, peraí. Então, beleza, beleza. Fechou, carregou aqui a tela. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho... Deixa eu só fechar esse Cloud Shell. Eu vou até utilizar o Cloud Shell aqui para a gente testar. E aí deixa eu duplicar aqui também a minha aba. Que a gente fica verificando os logs e ao mesmo tempo quebrando o cluster também. Beleza? Então deixa eu compartilhar aqui, colocar mais um Cloud Shell aqui aberto. É basicamente uma máquina ali que a Oracle disponibiliza para a gente poder fazer. Já tem a CLI instalada e você pode gerenciar também a infra ali daqui também, beleza? Como se fosse uma máquina sua que você tem. Fechou? Então deixa eu só acessar aqui a parte do Docker novamente. Beleza, então aqui eu estou numa conta de teste, basicamente em Ashburn, que eu comentei com vocês, tá? Então o primeiro passo quando vocês vão configurar o Cluster Autoscaler é a parte de políticas, tá? Então vocês vão lá na documentação, vai ter um exemplo que é criando Dynamic Groups, ok? Então aqui você pode, por exemplo, vir aqui na parte de domains e a conta talvez de você já esteja atualizada aqui para a parte do CIAM, ok? Que trabalha com domínios. E aqui você tem a parte de Dynamic Groups, ok? Então aqui em Dynamic Groups, eu criei um grupo que essa conta ela é compartilhada, mas eu criei um grupo dinâmico que eu faço o seguinte, na documentação tem essa mesma linha aqui essa linha aqui de configuração, tá? Mas em resumo, eu passo qual que é o compartment que eu estou trabalhando aqui o meu cluster. Então, o compartment que eu estou trabalhando no meu cluster, do cluster autoscaler, é o meu compartment chamado josé.bm.net. Mas todos os recursos da OCI acabam gerando um ID, que seria o nosso OCID, tá? E aí vocês podem pegar esse OCID lá do compartment e adicionar aqui, beleza? Fechou? Aí, Neto, qual que é a diferença de grupos para Dynamic Groups? Grupos, por exemplo. Os grupos são para usuários, então usuários como o Neto, o Daniel, o Marcelo, Maline, como pessoas no final do dia, tá? Agora, quando a gente fala de grupos dinâmicos, eles estão muito mais relacionados a recursos. Então, por exemplo, ali eu setei, olha, no compartment X eu posso ter as políticas, permissões aqui para gerenciar a parte de rede, ou a parte de um autoscaling aqui das máquinas virtuais, ou algo nesse sentido, tá? Da mesma forma, olha, eu tenho uma function que acessa um banco de dados. Então, poderia colocar aqui um resource de OCI Functions que acessa um banco de dados no SQL, um banco de dados MySQL ou alguma outra estrutura em si. Beleza? Então, essa seria a principal diferença. Fechado? E aí, retornando aqui, só para mostrar as políticas, e essas políticas também têm, dentro ali da parte da documentação, que é o seguinte, é, aqui dentro da OCI eu tenho vários compartments, tá? Resumo, eu tenho o meu compartimento de root, tá? E aí eu tenho o meu compartimento aqui que basicamente vem aqui para a estrutura que eu respondo para o André, e aí eu tenho o meu compartimento nomeado aqui, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho um compartment que seria o meu root, que seria a estrutura do André. Então eu setei a permissão na estrutura que está como root, tá? Então aqui, o que que eu tenho? Eu tenho algumas políticas, e isso está na documentação, tá? Que aqui eu trago a parte do Dynamic Group. Qual que é o grupo lá? Então, ele está no domínio default e com essa nomenclatura aqui em si, tá? E aí eu coloco aqui quais são as permissões. Gerenciar a parte Node Pool, gerenciar a parte de Instance Pool, ou utilizar a parte de Venix, ou a parte de VCN no caso, tá? Então, esse aqui seriam as permissões para que o meu recurso, que é o meu cluster, possa ter permissão ali dentro da conta para poder fazer o autoscaling do Node Pool e da mesma forma da parte de rede também, beleza? Então esse aqui seria o primeiro passo, fechou? Beleza, então. Então bora lá. Então no meu cluster, e aí eu criei um cluster daqui antes, tá? Só para a gente não
esperar ali o tempo de criar um cluster em si, beleza? Então deixa eu mudar aqui para o meu compartment. Então aqui eu tenho um cluster, eu nomeei ele aqui muito bem de cluster da Autoscaler. É, a parte de ideias de nomes estão sensacionais por aqui também, beleza? E aqui o que que eu tenho? Eu tenho os dois node pools que eu comentei com vocês. Esse pool 2, basicamente é o pool que eu vou deixar ele fora do cluster da Autoscaler, principalmente para seguir as boas práticas da OCI ali, se tiver alguma coisa crítica ou algo nesse sentido, tá? Então aqui eu deixei só um nó, que é só um ambiente de teste, beleza? E aí do outro lado, o que que eu fiz? Eu tenho um node pool, que é basicamente o meu node pool que iremos fazer a brincadeira aqui do cluster da Autoscaler, beleza? Que aqui, em resumo da ópera, tá? Então aqui eu tenho a parte do meu node pool, tá? Então só, ele tá com um só, então tá ready aqui, tá ativo também, beleza? Na versão 1.28, fechado. E aí dentro da OCI, deixa eu só logar aqui novamente, pra ver se vai abrir aqui. Acho que minha conexão tinha caído. Pera aí, deixa eu só colocar aqui novamente para ele abrir. Só um minutinho. Vou só fechar aqui, beleza? Então fechado. Então, enquanto ele abre ali na outra guia, eu só quero deixar duas aqui para a gente ir acompanhando tanto os logs do cluster autoscaler, como também a parte das outras configurações, beleza? Então, aqui dentro do meu cluster, o que que eu tenho? Então, deixa eu só pegar aqui o comandinho aqui para fazer o access cluster. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui e fechado. Então, aqui eu só rodei o comando para a gente conseguir conectar no nosso cluster, tá? Então, deixa eu rodar um kubectl get nodes aqui. Em teoria, é para a gente conseguir visualizar os dois nós ali, tá? Então, lembra que eu tenho dois node pool, cada um tá com um, beleza? Então, esse aqui seria o nosso cluster, fechado? Então, aqui do outro lado, eu tenho dois arquivos, tá? Eu separei aqui dois arquivos. Um deles, em resumo, é o Hello World lá que a gente vai subir, tá? Então, aqui ele sobe ao repositório, beleza? E eu estou subindo até com uma configuração bem pequena aqui de resource. Então, basicamente 0.1 de uma CPU aqui de limite e até metade ali da estrutura para ele poder subir, beleza? Da parte de request, fechou? E um outro arquivo seria a parte do CI Cluster Autoscaler, tá? Então, Neto, o que que se alterou de fato no seu arquivo, tá? Então, é o mesmo arquivo que eu deixei lá no GitHub, beleza? Que é basicamente qualquer imagem, então, como é Ashburn, tem imagem default ali de Ashburn, então acabei utilizando essa imagem. A única coisa que eu alterei é o seguinte, eu aumentei um pouquinho mais a parte de memória, de limite de memória, então, dependendo de uma infraestrutura, imaginando uma aplicação mais pesada, pode ser que você precise de mais CPU e de memória a nível de um cluster da autoscaler. Por isso que, ó, dentro em resumo, né, você poderia subir só uma réplica, mas se você tiver muita demanda de estrutura, pode ser que você precise de mais réplicas ali de um cluster da autoscaler, tá? Porque, em resumo, o que que ele faz, trabalhando em réplicas? Ele tem uma que é a principal, e aí, pô, essa aqui, resumo, não tem mais estrutura, né, limite de CPU de memória, ele redireciona para outra. Aí as outras ficam basicamente esperando ali alguma requisição que ela possa repassar no final do dia, beleza? E a única coisa que eu alterei foi o seguinte, além da documentação do exemplo lá no meu GitHub, foi qual que é o meu, em resumo, o meu CID do meu node pool. Então, só para confirmar aqui para vocês, aquele node pool, que é o 1, em que iremos utilizá-lo, ele está com exatamente esse OCID. Espera aí, só um minutinho. Ele está com esse OCID, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês que ele está com o mesmo OCID. Fechou? E eu alterei também os tempos ali de scale down, tá? Então, como a gente ia ter um tempo reduzido aqui, eu acabei deixando o scale down menor também. Fechado? Então, o primeiro passo, seguindo lá aquelas estruturas que eu comentei para vocês, é o seguinte: façam a instalação primeiro da parte de Metric Server, tá? Então, exemplo, se você rodar um top nodes aqui, vocês não vão conseguir visualizar a parte da API do Metric Server, tá? Então, vocês podem só copiar aquele link, fazer o apply dele, tá? Então, ele vai criar toda essa estrutura e cria o pod ali também do Metric Server, fechado?
Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele está 8 segundos aqui, logo ele também vai ficar disponível aqui para nós. E aí nós conseguimos visualizar também a parte de métricas ali de CPU, de memória, algo nesse sentido. Beleza? Então aqui ele já está como 1 para 1, então já está online aqui a parte de Metric Server, fechado? Então se eu rodar aqui um top node, em teoria é para eu conseguir visualizar a parte de CPU e de memória que eu não estava conseguindo visualizar, tá? Então eu acabo recomendando para vocês realizarem a instalação aqui antes. Fechou? E já que a gente já tem essa estrutura, vamos otimizar o tempo aqui, fazer o seguinte, vamos aplicar já a parte do OCI Cluster Autoscaler. Então ele está criando aqui toda a parte da infraestrutura, beleza? Deixa eu só rodar um get pods aqui. E aí vocês vão visualizar que ele já está como running aqui, beleza? Então ele fez o deploy ali de 3 réplicas no final do dia, fechado? Só para vocês terem ideia. Agora, enquanto ele está subindo ali, o que que eu vou fazer? Já vou fazer o apply também da minha aplicação, só para ele criar um Hello World aqui para nós, só para a gente poder fazer esse teste ali de escalar mais réplicas ali, ver se ele vai funcionar o cluster da Autoscaler ou não. Fechado? Beleza, então. Então deixa eu só ver se a outra parte aqui está aberto. Fechou. Então deixa eu só mostrar para vocês o seguinte, os logs da parte do cluster da Autoscaler. Então, só para a gente descobrir, eu tenho 3 réplicas rodando, tá? Então, para a gente descobrir qual é a réplica que está ali como sendo utilizada por último ali, você pode utilizar o comandinho de get_list, e o que que ele vai fazer? Ele vai trazer em resumo ali, qual que é a réplica que está sendo utilizada naquele momento, tá? Então, aqui eu vou peguei a réplica ali, vou rodar um kubectl logs -f, qual que é o pod, kubesystem, e em teoria ele vai começar a trazer toda a parte aqui de logs do nosso cluster autoscaler, tá? Então aqui vocês podem visualizar que por enquanto ele só fala, olha, cara, tem o mínimo ali de node pool, que é 1, atualmente tem um que o mínimo é 1, tá? E ele está falando aqui, olha, tem um grupo, um node pool que não está nessa estrutura, que seria o segundo node pool lá seguindo as boas práticas, tá? Então, por exemplo, naquele outro node pool ele não tem um cluster autoscaler configurado, então ele não vai fazer a parte do scale up ou do scale down, por exemplo. Beleza? Agora, para a gente brincar aqui, deixa eu só mostrar para vocês, eu vou escalar os meus pods ali do Hello World. Deixa eu colocar aqui um scale deploy. É, Hello World, número de réplicas igual a 100. Beleza. Então aqui eu estou escalando as minhas réplicas do. Deixa eu só colocar aqui. Da parte ali do Hello World para 100. Então ele começou a fazer o deploy. Se eu voltar aqui, ó, todos os eventos eles começaram a plugar aqui dentro do cluster da Autoscaler, tá? Então toda essa parte de eventos ele começa a receber esses eventos. Beleza? Então aqui já está aparecendo todos os eventos ali quando a gente está falando da parte dos worknodes, tá? Então ele começou a mover alguns pods ali para a estrutura, tá? Do que tem disponível de recursos. E aí ele tem alguns pods ali que ele marcou 40 como, cara, não foi schedulado ainda. Ou seja, em teoria, logo ele vai começar a fazer uma verificação falando, olha, eu preciso de mais alguns worknodes aqui, tá? E aí, se a gente olhar aqui na OCI, ele já está até como update aqui, ele já atualizou até para 3. Então ele falou, cara, não funcionou só com aquele nó lá, não. Eu preciso de mais nós. Então aqui ele começou a criar mais 2 nós para realmente fazer o deploy das 100 réplicas ali do Hello World que eu acabei de subir, tá? Então aqui ele começa a fazer o scale up. E aí vai subir a estrutura. Os pods eles estão como pend, então tem 40 pods aqui que estão com status de pend, que não subiram ainda porque não tem a estrutura de worknodes ainda deployada. Então, no momento em que ficar ativo aqui, a gente já vai conseguir visualizar aqui também a estrutura sendo deployada no final do dia. Beleza? E ao mesmo tempo, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ele está calculando aqui ainda, tá? Então ele está fazendo a parte aqui. Ele até trouxe um status falando que a parte CPU está sendo muito utilizada ali naquele nó, por exemplo, tá? Que seria o nó 15,
que era o que estava sendo utilizado, beleza? E aí ele vai começar a subir aqui também a parte dos outros nós, fechado? Então, basicamente, essa seria a parte da infra de um cluster autoscaler, tá? E vocês podem ir visualizando ali toda a estrutura e aqui a partir dos logs também, beleza? E aí, só para exemplificar, ele começou já a subir ali, tá? Então, ele está atualizando. Aí, só para dar um exemplo aqui, vamos, a gente gosta de brincar, acho que eu não vou ter recurso suficiente aqui, mas aqui eu subi para 500 réplicas aqui, tá? E aí, assim, não é muita coisa, né? É que eu estou no ambiente de teste, acho que ele limitou ali para mim, acho que vai limitar no máximo ali uns 700 pods, como algumas máquinas ali, beleza? Mas aqui eu já aumentei a minha estrutura aqui para 500 réplicas, e aí logo a gente já vai poder ver, ó, o número aqui já alterou para 10 nodes, 14 worknodes, tá? Então ele calculou já rapidamente a quantidade de worknodes que ele precisa para escalar esse ambiente, beleza? E aí agora, no resumo, ele começa a receber todos os eventos. Então aqui ele, assim, você não precisa saber todos os logs, tá? Mas ele começa a trazer vários eventos aqui que são os eventos dos pods. Então, olha, no namespace X, qual que é o pod, que ele realmente está sendo esquedulado aqui, e aí ele vai poder subir essa infraestrutura, por exemplo. Beleza? Então, o resumo da ópera seria isso, tá? E aí ele tá até mostrando aqui, ó, olha, tinha 10, eu alterei para, é que passou muito rápido ali, mas tinha 10 orknodes, ele alterou para 14 ali para de fato atender essa demanda. Beleza? E aí aqui já começou a deployar o restante aqui de algumas aplicações, tá? E em paralelo também já está subindo aqui também a parte dos orknodes aqui, pelo que vocês estão vendo. Beleza? Então, era mais para exemplificar isso aqui para vocês, o que que era o Cluster Autoscaler, qual que era a ideia dele no final do dia, tá? Cara, tem muita coisa no Cluster Autoscaler que vocês vão pegando aí com o tempo também, beleza? Uma coisa que eu quero deixar aqui como dica é o seguinte, tem um carinha dentro do Kubernetes, e isso poucas pessoas sabem, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês, que é a parte de PDB. Opa! Ah, Neto, o que que é o PDB? Resumo da obra. O PDB é o Pod Disruption Budget. Basicamente é um orçamento, resumo, né? É um orçamento de interrupção. Ou seja, tem alguns pods, na hora que você vai fazer o scale down, tem alguns pods que são alguns pods como o Core DNS, o pod de Cluster Autoscaler, o de Metric Server, que eles basicamente eles não podem ser excluídos por padrão. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que criar um PDB, e aí você fala assim, olha, eu estou criando aqui como se fosse uma exceção, olha, eu tenho um budget aqui, que quando eu for fazer o meu, exemplo, for fazer o meu scale down, eu posso chegar ao nível 1 ali, que é o meu mínimo, tá? Porque dependendo do pod ali de sistema, que é como o Core DNS, o Metric Server, ele vai acabar, não vai deletar aquela estrutura, tá? Então aqui eu só criei uma regra, e aí eu posso é, vocês podem, posso compartilhar depois com vocês também, enfim, fique à vontade, mas eu estou colocando aqui só para não atrasar também o tempo aqui. Mas basicamente o que que ele faz? Só explicar aqui para vocês, tá? Ele, em resumo, ele vai fazer o seguinte: ele vai criar o PDB lá que eu expliquei para vocês, e aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar qualquer namespace e aí ele trata como um selector. Então, por exemplo, a parte do Core DNS, ele utiliza basicamente uma label ali, que é o K8s app kubedns, tá? Isso para o CI, beleza? E aí eu coloco aqui, olha, o máximo que eu posso ficar indisponível é 1, beleza? E aí a mesma coisa aqui para a parte do DNS Autoscaler. Da mesma forma aqui para a parte do Cluster Autoscaler. Então, são algumas regras que eu acabei criando aqui só para exemplificar, porque na hora do scale down, ele vai travar em algum momento nesses pods que são pods de sistema, beleza? Então, só para vocês terem ideia dessa estrutura também, beleza? Então, aqui, por enquanto, ele está subindo ali a parte da infra, tá? Então, eu só vou. é, Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha para ver quanto que tá ali. Mas, assim, dos 500 ali, ele tem. Já subiu ali 200 réplicas ali, tá aumentando o número aqui também, beleza? Mas só para exemplificar também. Aí, ele tá subindo e tá quase no final também, beleza? Mas aqui ele ainda falta um aqui para ficar ativo e alguns ele tá deixando como ready aqui também, tá deixando como pronto,
ok? Mas aqui já foi, basicamente, quase as 500 réplicas ali já subiram, tá? Então, só para exemplificar para vocês, já tem 500 réplicas aqui disponível. E se, que a gente não vai ter mais tempo aqui, mas se eu alterar aqui a parte das réplicas para zero, ele vai descer esse número, tá? Então ele vai fazer o scale down, começar a fazer o scale down, ele vai zerar aqui daqui a pouco, beleza? E depois que ele começar a fazer o scale down ali, ele vai ó, começar a olhar ali, lembra que eu alterei aqui a parte do scale down de 1 minuto para 1 minuto. Então ele vai começar a fazer umas verificações ali que realmente ele não precisa mais daqueles nós, beleza? Só para vocês terem essa ideia e entenderem um pouquinho como é que o cluster da autoscale funciona, como é que isso funciona principalmente no cluster Kubernetes, dentro da OCI, por exemplo. Beleza? Mas aqui, vocês viram ele fazendo scale up, agora ele vai começar a fazer o scale down aqui também, tá? Então ele estava finalizando ali a configuração de 15 worknodes ali para aquela demanda, beleza? E de 1 em 1 minuto aqui ele vai começar, ó, agora ele já começou, tá? Lembra que eu falei que ele começa a taguear como, olha, não preciso mais daquele nó? Então ele já começou a taguear alguns nós aqui, ó, 10 segundos, tá vendo? Então ele já começou a taguear pelo menos uns 5 nós aqui ou mais, como não preciso mais desse cara. Então quando eu completar 1 minuto, ele vai lá e começa a deletar esse nó aqui também, beleza? Então, resumo da ópera, é dessa forma que funciona o cluster da autoscaler. Então ele começa agora para a parte do scale down, ele começa a taguear aqui os nós que ele não precisa mais. E aí, aquele tempo que eu falei para vocês que era importante, é exatamente aquele tempo de 1 minuto. Então tem alguns ali que está com 40 segundos, e aí quando completar 1 minuto, ele vai começar a deletar aqui a parte dos worknodes também. Beleza? Só para vocês terem ideia aí, e se quiserem depois podem testar aí no ambiente. Comecem pelo ambiente de teste, depois vocês vão implementando ali no ambiente produtivo da empresa de vocês, dos clientes de vocês, só para vocês aprenderem uma nova feature aí que realmente ajuda também no dia a dia. Ó. Tá vendo aqui? Ele já começou a descer esse número para 10. Então agora aqui ele vai começar a descer, ó, desceu para 7, e ele vai começar a descer o número aqui de worknotes também. Beleza? Fechou? Então, não vou deixar que ele zerar, porque senão eu vou passar do tempo aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui novamente para deixar os meus contatos aqui. Se quiserem depois trocar uma figurinha e aí eu devolvo a palavra para o Daniel, esse monstro, tá? E fiquem à vontade depois para falarem comigo. Realmente, o cluster da Autoscaler vai ajudar muito, principalmente nesse tema de seja custo em nuvem. A gente sabe que assim, o custo em nuvem, se você subir, você vai pagar por aquela utilização, tá? Mas tem alguns mecanismos, como o cluster da Autoscaler e algumas outras features que ajudam no dia a dia, né? Então isso, cara, ajuda muito, principalmente quando você tem um ambiente escalável, que você, cara, não quer ter preocupação, algo nesse sentido. Beleza? Então, fiquem à vontade depois para se conectarem comigo. E deixo meus contatos aí, Daniel. Tá de volta aí contigo aí também, só para não tomar muito mais o tempo aí, principalmente que agora tem um carro de ti também. Beleza? Espero que tenham gostado e retorno mais vezes aqui também, né? É bem divertido participar aqui com vocês, pessoal. Mestre, tá contigo. Ótimo, estou de volta. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Pronto. Cara, o pessoal aqui tá me acabando, hein? Sensacional. Pô, cara, Sensacional. Que os caras. apresentação, hein? Só não deu muito tempo, né, cara, que eu tentei explicar um pouquinho ali pra galera realmente da estrutura mais conceito. Conceito também, que isso é importante, né, para implementar no dia a dia algumas dicas. Mas deu para ver ali, subindo pelo menos ali, depois fazendo scale down ali também. Então isso foi legal. Legal demais, legal demais. Pô, o Neto, que é o grande prodígio do Oracle e do Kubernetes. Vamos ver aqui o Kahoot do Neto. Pegou pesado, Neto? Cara, não, pior que não. Se a galera prestou atenção nas dicas aqui, vai ser supimpa. Acho que vai bater de novo lá a metinha lá dos 34, tudo na mesma resposta, hein? Sei não. Pode ser que sim. O cara usou supimpa, velho. Oh, isso aqui, eu não vou falar que denuncia a idade, porque você é novo, mano. É cabeça de velho.
Eu ia falar mel na chupeta. Ai, É, caramba. Deixa eu compartilhar o link aqui com a galera e compartilhar a minha beleza, tela beleza. também. Tá aí, ó. O PIN é 1084994. Então, deixa eu pegar agora a minha tela, compartilhar com vocês e vamos para o Kahoot do Neto. Share screen. Infelizmente, meu computador não está enviando áudio. Eu não sei o que acontece. Peço mil perdões para vocês. Que isso, fica tranquilo. Tá aí, ó. Vamos ver como é que é. Será Ô, que vai ter alguém que vai imitar? Será que cara, imita de novo? Cara, é muito difícil isso acontecer. meu, se acontecer de novo, cara, vai ser espetacular, cara. Aí Espetacular. É vai ser isso. espetacular. Nossa, aí a galera vai imitar mesmo. Meu Deus. Cara, e vai ser espetacular. Só digo Pô, isso, né? seguido ainda? Nossa, ia ser Pô, sensacional. ia. Vale Ó, se a galera mitar, vale o Neto dançar uma Macarena, hein? Hum, hum, Ai, cara. ah, Essa eu vou deixar pro Daniel. Essa eu vou ah, deixar pro Daniel. se rolar, hein? Hã? Ô, e Tem te que falar uma coisa, pagar vou ter que pagar uma prenda aí, hein? cara, eu também acho, viu? Eu também acho. Ô, enquanto o pessoal tá conectando, então Ah, agora a gente vai ter só um papo aleatório aqui. Agora a gente vai ter um novo devolpeiro? É isso? pois é, cara, eu vou ser pai. Cara, cara, parabéns de novo. Ô, fiquei feliz Valeu, demais, mano. cara. Tô, Fiquei feliz tô, demais, mano. tô feliz, cara. Tô Não. contente. Aí por mim eu teria mais uns 10, né, Eu, cara? eu, eu, eu acho eu acho que não, Cara eu das acho que meninas. eu acho que não vai ter mais, sei lá, exemplo. Cara, vai melhorar as tecnologias e na hora que ele estiver chegando vai ser muito mais serverless, vai ter várias outras coisas, mas, cara, sensacional, mano. Não, cara, não quero que meu filho seja decopeiro. Não quero, não quero. Meu filho, se eu quiser alguma coisa para ele, ele vai ter que ser youtuber, TikToker, para ganhar em dólar, rios de dinheiro e me sustentar na velhice. Cara, decopeiro não, velho. Devolvendo não dá dinheiro, Não, cara. cara, ele tem que ser, sei lá, TikToker, YouTuber, o que ele quiser. Não sei. Ai, caraca, Ah, meu. tem que abrir a Twitch lá e ter 200 mil pessoas assistindo ele, só eu olhando assim a conta, assim, o dinheiro infinito, né, cara? O dinheiro infinito. Ah, cara, boa ideia, cara. Faz sentido, faz sentido. Né? Pô, caramba, meu, o DevOps me dá muitas alegrias, eu não posso reclamar, cara. Mas se eu fosse youtuber, Bem melhor, né? eu Bem melhor, vou. bem melhor. Bem melhor. Ai, ai. Bom, antigamente os pais queriam que fosse médico, advogado, agora é youtuber, por certeza, porque youtuber, meu, tem quantos youtubers a garotada ainda nem Cara, começou a fazer faculdade? Tem garotada aí que não faz, nem começou a fazer a faculdade, ainda tá no colegial. E tá aí, ó, arrebentando na cara. internet, a galera mita aí demais. Conteúdo, né? A galera é geradora de É, conteúdo. isso Muito é bom verdade. aí, ó. Temos 40 pessoas no Kahoot. Vamos ver se sai uma Macarena desse Kahoot. Vamos lá, O vamos lá. Daniel. Primeira pergunta. O Daniel, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Primeira pergunta, valendo. Vamos ver. Uma quiz, hein? Quantos pods no máximo podem ser executados em um único worknode no OKE usando CNI Flannel? Hum, Esse aí vai dar certo, hein? Será? Será que dá uma mitada aí? Foi no comecinho que você falou, hein? É, eu falei, hein? Ainda falei que era a boas práticas do Kubernetes. Cara, acho que vai dar certo, hein? Nossa. Hum, Cara, acho que, meu, foi uma vez, hein? Olha o Neto Ca- sofreu agora. Cara,
Vamos lá, o estiloso esfinge, difuso cabra, vamos ver. Galera, vamos ver, ó, tá valendo uma Macarena aí, hein? Verdadeiro ou falso? Para o cluster autoscaler funcionar corretamente no OKE, é necessário ter o metric server configurado? Também comentei, hein? Essa eu acho que vai pegar uma galerinha, hein? Ficou dividida, hein? Ficou Cara, dividido. quase. Vamos, Ficou vamos ver como dividida, é que hein? ficou. Ó, Cara, uma virada, o estiloso esfinge disse que vem. O voador Ema veio com tudo voando para cima dele. Vamos ver. Terceira pergunta. esse aí também vai ser mais difícil, viu? Mas eu comentei também, viu? Eu ainda frisei bastante, ainda falei, quase falei. Quase falei a pergunta lá na hora. Cara, mais dois raios na mesma cabeça, velho, só no vídeo do YouTuber, só aqueles vídeos montados lá. Sabe aquele vídeo de um camarada, é um jogo de vôlei, e o camarada, o pessoal dá uma cortada na rede, aí vem a bola na testa dele, aí ele tá caído no chão, vem um outro, caceta a bola de novo, pega o cara no chão, umas 10 vezes esse cara no chão. Cara, É bem isso, meu, é difícil, viu? Difícil. cara, É, o é tal do difícil, hein? Provider Social KE. É, o pessoal acertou, hein? O Kleber falou que tá chegando, que tá em nono, o cara tá É. acertando, tá subindo, né? A gente tem ali uma aproximação ali do rochoso tentilhão, silver pinguim, inteligente rinoceronte, os caras estão subindo com tudo. O espaço alpaca também bateu um recorde de avanço ali. Vamos lá, quarta pergunta. Cara, essa aí também vai ser meio complicada, hein? Eu falei, essa aí foi a primeira parte que eu falei, hein, quando abri a documentação. Baila seu corpo, alegria, Macarena, São. nananã. Quer? Ah, Olha, então vai dar só uma Macarena aí, ó. eu queria ver o Daniel descendo a Eu vou jogando a Macarena, cara. bomba para o colo dos outros, assim, ó. Aí você vai ficar jogando pra todo mundo agora o restante da tarde, cara. É, Restante da tarde, viu? Quase então, nós só acertando. vai pulando a batata quente aí, ó. Cara, Ó, Cluster Add-on, complementos e deployment K8S. Aí, boa. Vamos ver. vamos ver a Como é que última aí. ficou? Estiloso Esfinge tá lá, o voador Ema também. Silver Pinguim subindo, pegando fogo. 4 respostas corretas. Vamos lá, última pergunta. Eu vou ficar quietinho, porque vai que dá uma Macarena aí. Vamos ver. Maria, vamos ver, vamos ver. Cara, essa aí, pessoal, olhem bem essa aí, viu? Tem um não ali, hein? Ah, será que vem? Essa vai ser mais complicada. Vamos ver. Hum, o Xelão tá até se preparando lá com o disco da Macarena. Vai. Ainda Não, não deu, hein? Hein, cara, Neto? Oh, não deu. sofreu Cara, agora, hein? cara, Sofreu agora, hein? meu Deus. Vamos ver como é que ficou o ranking. Cluster Kubernetes, Outscaler, Rápido Falcão, terceiro lugar, apareceu do nada. Voador Ema ficou até o fim em segundo. E, para fechar, estiloso Esfinge. Ó, que sapo bonitinho, com óculos como é que é? De raver, né? O cara, como é que pessoa vai para rave? Como é que tem apelido isso? É, né? Então, Tem, cara. valeu, hein, cara? Muito legal, muito legal. Valeu, valeu. Divertido. Tamo junto. Quem sabe dançar Macarena não vira aí a Ixi. prenda quando a galera mitar no Kahoot, hein? Olha, é uma ideia boa, hein? Uma ideia boa. Seria sensacional, cara. Seria engraçado, hein? Ia ser Hã? engraçado. Ó, Mas, Daniel, eu acho que eu ponho esse desafio aí. cara, Vou tá pôr sendo esse gravado, desafio hein? aí. Tá Eu sendo vou pôr, ó, gravado, se hein? a galera mitar no Kahoot, a próxima mitada, eu vou dançar o carro, a Macarena. Ih, caraca, Eu vou jogar batata quente para ninguém, não. Eu vou dançar a Macarena. Ixi.
Cara, pessoal, se a galera mitar, agora se vai ser hoje, eu não sei, mas a próxima escreve aí, alguém me lembra. Não vou esquecer disso, eu não esqueço das coisas que eu prometo. Então é isso, eu cara, vou dançar. se você esquecer, a galera vai lembrar, cara. Pode ter certeza. Certeza, certeza, tá Vai te lembrar. registrado. Tá Vai te registrado. lembrar. É isso aí. Boa, mano, Mano, obrigado, Neto. Um valeu, grande abraço. tamo junto sempre, valeu. Bom restinho de evento aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, cara, obrigado. Ótimo, bom demais.